Alunos, nós nos deparamos agora com um momento da história onde nós temos um produto conhecido como ouro branco. Vocês sabem de que nós estamos falando? Ouro branco. Vocês têm ideia do que nós estamos falando? Pois é, o século XIX, a região amazônica, ela foi movimentada por este produto. Manaus, Belém, Porto Velho, foram cidades que elas vão surgir com uma relação direta com este produto. Nós estamos falando da borracha. A borracha vai aparecer aqui na nossa região em 2 ciclos. O primeiro ciclo ele acontece no século XIX até o início do século XX, chamado primeiro ciclo da borracha. O segundo ciclo ele vai ter uma relação direta com a Segunda Guerra Mundial. Assinatura do Tratado de Washington. Então não perca essa aula de hoje, para você entender o primeiro e o segundo ciclo da borracha. Na tela para vocês aí. Eu, Aldelina, estaremos com vocês aí, porque nós estamos aí no primeiro e segundo ciclo da borracha. As consequências para o estado de Rondônia. O que foi o primeiro ciclo? O que foi o segundo ciclo da borracha? Como é que se dá esse processo? As habilidades para a aula de hoje. Nós costumamos dizer que esse primeiro ciclo da borracha, que vai de 1872 a 1914, ele é um ciclo dos indígenas. Por que o ciclo dos indígenas? Olha aí. Pessoal, processo de vulcanização. Trazendo essa elasticidade. Aqui era como era feito. As bolas de borracha, depois nós temos as pelas de borracha, que vão ser feitas em um outro processo já do leite ser coalhado. Mas o início se fazia assim, pegava-se o leite da seringueira e ia defumando e jogando, e ele endurecendo nessas bolas para serem transportadas. Era assim que o seringueiro trabalhava. E o primeiro ciclo da borracha ele é chamado de ciclo indígena porque a mão de obra utilizada principalmente no Vale do Guaporé e no Vale do Madeira era mão de obra indígena dentro desses seringais. É claro que a seca nordestina da década de 1870 a 1880, ali nesse período, a seca que o Nordeste, vai assolar o Nordeste, trouxe muitos nordestinos para cá. Vieram os primeiros nordestinos já no século XIX, para o início do século XX, para a extração do látex. Eles aprenderam, então, com o indígena, como extrair o leite da seringueira. Esse leite da seringueira que vai ser descoberto por Charles Goodyear, processo de vulcanização, vai se tornar muito valioso no mercado internacional. A borracha chegou a ser o terceiro produto de exportação nacional. Café, açúcar, a borracha ela chegou a ocupar esse terceiro lugar. De tão importante que ela vai ser economicamente para o mundo. Na tela para vocês. A produção e o consumo da borracha. Olha aí, ó, as indumentárias aí do seringueiro. Daqui, basicamente, no segundo ciclo da borracha, ele vai receber isso. A arma dele aí para os animais que poderiam vir atacá-los, e até o confronto que ele vai ter com os povos nativos para cá, o sapato de seringa, a poronga, o machado, a faca, o raspador, a cuia, o balde da borracha, tudo isso aí eram acessórios desse soldado. Algumas pré-condições naturais
tornar a Amazônia um fornecedor privilegiado da goma elástica. A abundância natural das árvores. Existia árvore em abundância por vários cantos. E a qualidade do produto em uma secular tradição extrativista. Então, nós olhamos aqui esse seringueiro extraindo a borracha e nós pensamos, o que leva a essa produção daqui? Nós temos aqui na floresta amazônica, riquíssima dentro desse produto. Era a floresta tropical que tinha esse produto aqui nativo. Não era fácil, tinha que fazer as estradas da borracha, porque tinha uma seringueira aqui, outra ali, outra ali. Se fazia a estrada da borracha, meu pai era seringueiro, ele extraiu muito tempo borracha dos seringais da Amazônia e eles andavam nesses seringais. Outro detalhe, eles tinham que acordar muito cedo para ir extrair a borracha. E aqui na Amazônia, nós tínhamos essa abundância dessa árvore. Produto super valioso na Europa. O clima tropical daqui propiciava. Na tela. Nós vamos ver aqui que com a falta do capital nacional foram obtidos capitais estrangeiros e com o tempo obtiveram o controle do processo produtivo e financeiro da exploração. Então o Brasil não tinha nem dinheiro, nem interesse de explorar a borracha. Olha aqui o tipo de seringueiro, olha a poronga na cabeça dele, que servia para iluminar aí na madrugada. A escada que ele carregava para ele subir, para cada vez fazer o corte mais em cima dessa seringa. E tinha que ser de madrugada, porque se o dia amanhecesse, o sol esquentasse, não daria mais o leite não sairia mais. Tem que ser na madrugada. A última década do século XX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial aqui. Só é nós olharmos essas empresas de navegação que estavam aqui na Amazônia. Nós temos aí a Amazon River Steel Navigation Company e a Amazon Steel Navigation Company. Tem nomes parecidos, mas são empresas diferentes. Uma delas até fazia o transporte também para a estrada de ferro Madeira Mamoré. Todas essas empresas eram de capital inglês. Controlavam também os seringais e o Porto de Belém e Manaus, construído por eles e recebido como concessão do governo local. Então essas empresas aqui que nós estamos estudando, essas empresas, tanto a Amazon River Steel como a Amazon Steel Navigation, elas eram empresas que estariam na exploração dessa borracha aqui na Amazônia. Eram empresas que controlavam essa exploração da borracha. Então, seringueiro, ele extraía a borracha. Mas o capital que financiava para ele estar ali, o coronel de barranco que era financiado, que contratavam esses seringueiros, não confundam seringueiro com seringalista. Seringalista era o dono do seringal. Seringueiro era quem extraía a borracha. Tá certo? Eles eram explorados. E essa exploração ela ia para fora. A Inglaterra era a principal compradora de borracha brasileira. Era a principal dominadora dessa exploração. Imagina, a Inglaterra em plena Revolução Industrial. A borracha ela tem uma relação muito forte com a segunda Revolução Industrial. O pneu, o carro, a bicicleta, tudo isso são novas tecnologias, novos inventos que vão necessitar da borracha. Solados de sapato feito com borracha. Hoje a borracha ela tem um
os derivados, luva cirúrgica, nós temos vários derivados que são feitos de borracha. E naquele momento a indústria necessitava da borracha, e essa borracha se vinha buscar na Amazônia, na exploração do seringueiro pelo seringalista. Na tela aí para vocês. O financiamento funcionava assim. As casas aviadoras, olha, casas aviadoras lá, que eram tipo bancos da borracha aí, pertencentes aos brasileiros ou portugueses, cuidavam da importação dos produtos, manutenção dos seringais, abriu créditos e abastecia os seringalistas. Créditos esses que eram pagos com a própria produção. Então se produzia, essas casas aviadoras, elas faziam esse controle. Nós tínhamos também um comerciante que eles eram os regatões, que eles andavam naqueles batelões, naqueles barcos. E esses regatões, eles navegavam pelos rios da Amazônia, tocando o aviamento pelos produtos do látex, negociando diretamente com os seringueiros. Se tornava até um sistema de exploração desse seringueiro. Os regatões, eles vendiam para esse seringueiro e notavam. Só que o preço que eles vendiam era muito maior do que se o seringueiro fosse na cidade comprar. Só como o seringueiro não tinha como se deslocar na cidade para comprar, ele tinha que comprar dos regatões. E muitos regatões, às vezes, o próprio coronel da borracha, o dono dos seringais, eles não gostavam desses regatões porque ele queria que o seringueiro pegasse no seu estabelecimento e isso se tornava uma dependência sem fim. Era quase um processo de escravidão. Uma escravidão por dívida. O seringueiro, ele iria ficar em dívida constante com o seu coronel, que muitas vezes também era o dono do regatão, que ele era ali, que fazia o comércio ali naquela região. Então, era uma relação, a casa de aviamento, o seringalista, os regatões, havia uma interligação em todos eles. Tudo isso em torno da borracha que estava acontecendo a exploração aqui na Amazônia. As casas aviadoras, então, ela, com esse capital inglês e americano, e pagavam empréstimo com a própria borracha, as casas exploradoras monopolizavam o comércio da exploração da borracha comprada nas casas aviadoras, impondo os preços. Em 1912, houve a queda do preço da borracha. E essa queda do preço da borracha fez com que todo esse surto de explorar-se fosse estancado. Então, queridos alunos, o auge dessa borracha, ela vai basicamente até 1912, a gente diz 12, 14 ali, mas vamos colocar ali no início do século XX. Só é nós lembrarmos que em 1912 nós estávamos tendo o fim da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que vai de 1907 a 1912. É por isso que nós dizemos que a estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi construída com um objetivo, qual era o objetivo? Extrair, escoar a borracha dos seringais bolivianos e aqui do Vale do Guaporé, do Mamoré e do Madeira, ela não teve a sua função principal objetivada concluída. Por quê? A borracha ela já estava em declínio, o preço já estava em declínio. E aqui nós temos esse período aí, de 1870 aí a 1912, nós temos esse período, 1914 por aí, o primeiro ciclo da borracha. Porque ele não acaba da noite para o dia. Ele não começa também da noite para o dia. Ele tem o seu auge e tem seu fim. E aí é chamado de primeiro ciclo da borracha. Eu vou trazer vocês agora para um vídeo, onde nesse vídeo vocês irão ver esse ouro branco. Esse ouro branco, e eu trago vocês para uma região aqui de Jaci, Paraná,
a 100 quilômetros de Porto Velho, uma região onde foi um grande seringal. Não só um grande seringal, mas ali em Jaci-Paraná também era onde o trem da estrada de ferro Madeira Mamoré passava. Então, o ciclo da borracha ela tem uma relação direta também com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Porque a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, ela se deu devido à necessidade de escoar esses produtos, e o principal produto da Amazônia naquele momento era a borracha. A construção de Manaus, de Belém, os teatros, tudo isso estão relacionado ao primeiro ciclo da borracha. Assistam esse vídeo aí. Saindo de Porto Velho, o trem passava por essa ponte metálica construída em 1910, que anunciava a chegada ao vilarejo de Jaci-Paraná, aonde nós iremos ver a estação de Jaci-Paraná, hoje distrito de Porto Velho. No trajeto da estrada de ferro Madeira Mamoré, encontramos várias estações. Aqui nós estamos diante da estação de Jaci-Paraná, aonde se parava para almoçar. Os que tinham maior poder aquisitivo atravessavam a rua e almoçavam numa pensão. Essa pensão que também servia de armazém para negociação das pelas de borracha. Após uma parada estratégica na estação de Jaci-Paraná, o trem seguia caminho e parava aqui nessa caixa d'água, onde ele abastecia suas caldeiras para seguir viagem até Guajará-Mirim. Jaci-Paraná surge como um grande seringal. Seringal de importância para os nordestinos que estavam recém-chegados à nossa região para extrair a borracha. Nós estamos no primeiro ciclo da borracha, que vai de 1880 até 1919. No trajeto desse seringal, houveram muitos ataques dos índios caripunas e araras aos trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré e posteriormente aos seringueiros que vieram para cá explorar a borracha no que nós vamos conhecer como segundo ciclo da borracha. Com o processo de vulcanização da borracha, criado por Charles Goodyear em 1839, e o advento do automóvel e da bicicleta, fez com que a demanda do produto pelos centros industriais europeus e americanos crescesse. Algumas pré-condições naturais tornaram o Amazonas um fornecedor privilegiado da goma elástica. Item 1. Abundância natural das árvores. Item 2. Qualidade e produtividade e uma secular tradição extrativista. Lembrando que os maiores mercadores consumidores do látex eram os Estados Unidos e a Inglaterra, países que investiam na Amazônia. E no ano de 1942, os Estados Unidos, na pessoa de Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, na pessoa de Getúlio Dornelles Vargas, fazem um acordo de Washington, pelo qual o Brasil comprometia-se a reativar seus seringais através de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. Você sabe como que se extrai o látex da seringueira? O seringueiro, ele saía então para o seringal. Para não levar peso para casa, o seringueiro já deixava em uma vara depositado várias canecas. Quando ele chegava no seringal, ele já sabia onde estavam guardadas as canecas. Com isso, ele começava a fazer, primeiro, a limpeza da árvore. Então, ele limpava a árvore bonitinho, né? Para depois começar a receber os cortes. E aí tem uma variação de corte. Por exemplo, quando você faz um corte dessa natureza, olha só, o látex ele vai borrar, ele vai passar por esse canal que eu estou fazendo. Quando eu faço esse corte, vejam, esse aqui é o famoso corte em V, olha aí. E aqui eu coloco a caneca, certo? Quando eu faço essa dimensão, puxo para cá e faço mais um outro V aqui embaixo,
é chamado de corte tarisca. Tarisca ou engrossa a casca da seringueira. Também tem um corte muito comum. Se eu pego e faço isso daqui, olha só, tudo isso para poder depositar nessa outra vala. Ó aqui, ó. Se eu faço dessa maneira, eu acho que vocês já estão sabendo que corte virá nesse desenho. Olha aí. Que corte é esse? Esse vai ser o famoso escama de peixe. Por quê? Ele abraça dos dois lados. Eles estão vindo da parte extrema para a parte central. E todo o líquido vai escorrer por esse canal aqui. E aí é colocada a caneca aqui embaixo. Mas por que essa luz na cabeça? Essa luz nós chamamos de poronga. E essa poronga, ela servia para iluminar a estrada, como é chamado, ou o caminho no seringal. Você tinha que saber cortar a seringueira. Sabe por quê? Porque se você tem um braço forte e você esfrega com bastante força, se você bater no caule, você pode matar a seringueira. E matando uma árvore dessa, era prejuízo para o barão da borracha, o dono do seringal. E aí, aluno? Vocês viram o vídeo aí, aonde nós tentamos retratar um pouco de como foi o Paraná, a relação de Jaci-Paraná com a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que está relacionado a esse primeiro ciclo da borracha. Lembra que o professor Lorismar falou dele, de Charles Goodyear? Olha aqui, coloque a imagem de Charles Goodyear aqui comigo, porque nós temos aqui esse momento aqui que vai ser o momento fundamental para a exploração do látex. Vai ser a descoberta, dizem até que foi por acidente, de um enxofre que derramou, que se descobriu o processo de vulcanização. Processo de vulcanização esse que vai deixar a goma mais elástica, mais durável, melhor de manusear sem quebrar. Agora a borracha ela entra dentro do mercado internacional. Ela entrou dentro dessa importância. O professor Lorismar mostrava para vocês os cortes que podem ser feitos na seringueira e que os seringueiros faziam, colocavam a espera e essa espera saiu o leite, que eram o seringueiro ia embora para outro seringueiro, ia fazendo, e no final ele voltava colhendo esse leite. Em um balde que ele colocava esse leite, chegava depois ele iria fazer as pelas de borracha. Então, não era fácil a vida do seringal. Extrair essa borracha não era fácil. Era uma dificuldade muito grande. Mas precisava ser extraído porque o mercado norte-americano e o mercado inglês, que estavam na explosão da segunda processo de industrialização, da segunda revolução industrial, precisava desse produto. Só que esse produto ele começou a ser roubado da Amazônia. Ele começou a ser levado para os seringais da Ásia, principalmente na região da Malásia. As seringueiras que foram roubadas daqui fizeram ter uma crise. Uma crise que levou o fim do primeiro ciclo da borracha entre 1912 e 1914. Acaba-se mas vamos dizer que ela acaba definitivamente no século XX. Os seringais vão ser abandonados. Os nordestinos que vieram para cá também vão ser abandonados no meio da floresta. Vão viver de outro tipo de extrativismo, da castanha, da pesca. Vão viver como ribeirinhos. Nesse meio termo, nesse meio tempo, nós temos uma guerra acontecendo na Europa. E essa guerra acontecendo na Europa, nós vamos ter o ataque da base norte-americana de Pearl Harbor, e nós vamos ter os Estados Unidos entrando na guerra.
A entrada dos Estados Unidos ela vai ser fundamental, porque Getúlio Vargas, que era até simpatizante dos fascistas, do nazifascismo, Getúlio Vargas vai sentar com os Estados Unidos, que vai pressionar o Brasil a assinar o Acordo de Washington. O Acordo de Washington vai ser fundamental dentro dessa assinatura, porque é a partir do Acordo de Washington que o Brasil se compromete em reativar os seringais da Amazônia. Começa então aí, olha na tela de vocês, o que nós vamos conhecer como segundo ciclo da borracha. Agora, um ciclo que vai de 1939 a 1945. E é um ciclo nordestino. Justamente um período que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí, ó, o Acordo de Washington e o CENTA. Nós vimos lá no primeiro ciclo da borracha que, com a seca nordestina de 1877 e 79, nós temos nordestino vindo para essa região. O auge da borracha do primeiro ciclo será nesse período de 1880 a 1915, mas agora nós estamos vendo o segundo ciclo da borracha, que ela inicia, se fortalece com esse Acordo de Washington. Esse Acordo de Washington que vai fortalecer esse segundo ciclo da borracha. É neste momento que vai se fortalecer o segundo ciclo da borracha. A Segunda Guerra Mundial estoura, o Japão lá vai ocupar o Sudeste Asiático. Lembra que eles tinham levado borracha para lá, contrabandeado, quando aquela região era colônia da Inglaterra e colônia da França? Pois é, o Japão vai ocupar aquela região, porque o Japão estava do lado da Alemanha, estava ao lado da Itália. E o ataque japonês, essa base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, nesse contexto, essa invasão japonesa dos seringais da Malásia, o Brasil deveria fornecer a borracha à indústria norte-americana. Então, aí como se dá em 1942? Em 39 começa a guerra, mas em 42 os Estados Unidos, aí com Franklin Delano Roosevelt e o Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, eles vão fazer esse acordo, conhecido como Acordo de Washington. O Brasil, então, se comprometia. Nós vamos reativar os seringais da Amazônia. Os Estados Unidos precisavam dessa borracha. Então, nós temos aí a reativação dos seringais da Amazônia. É, então, o segundo ciclo da borracha. Essa borracha que passou por um processo de vulcanização e tudo, descoberta a sua importância econômica, agora ela volta a ter uma importância econômica para o Brasil. Nós estamos aí diante desse segundo ciclo da borracha. É uma nova fase, é um novo momento. O Brasil, então, o que o Brasil faz? O Brasil vai recrutar soldados, mas não para a guerra. Vão recrutar soldados para vir extrair a borracha da Amazônia. São chamados soldados da borracha. Vão ser recrutados para vir extrair essa borracha nessa região longínqua. Estima-se que morreu mais nordestinos na Amazônia de que no fronte na Itália. Só que são heróis que foram esquecidos. Nordestinos que foram trazidos para cá e muitas vezes colocados em campo de concentração. Nordestinos que eram controlados, que iam para os seringais, para uma região que eles não conheciam a mata, não conheciam seus mistérios, não conheciam o segredo dos rios da Amazônia. Foram atacados por indígenas que defendiam o seu território. Então, a dificuldade foi grande, mas eles insistiram na extração da borracha. Isso também levou à dizimação de vários povos aqui na região. Aqui em Guajará-Mirim, nós temos os uaris, que foram atacados, que foram expulsos de sua terra dentro desse período. Na tela é para vocês aí.
O objetivo era o quê? Era reativar os seringais para a produção de larga escala da região amazônica, ordenando sua produção para suprir a necessidade das nações amigas. Surge o quê? O Batalhão da Borracha. E o recrutamento do soldado foi no Nordeste brasileiro. Aí é que nós vamos ter a criação do CAETA, Comissão de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. CAETA. Que era encarregado de contratar e conduzir os nordestinos até a região norte. E nós temos ainda o SENTA, que era o Serviço de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Então, nós tínhamos essa comissão e nós tínhamos esse serviço. Todos eles com objetivando o quê? Trazer trabalhadores para explorar a borracha na Amazônia. Esses órgãos, então, ele é responsável pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os seringais. Olha aí, ó, a chegada do soldado da borracha. A chegada desse soldado da borracha aqui, retratada, essa chegada dele, chegada feliz, não sabia onde estavam chegando. Aonde é que estamos chegando? Estamos chegando em uma determinada região da Amazônia. Muitos deles entravam nas embarcações pensando que iam para o fronte da guerra. Mas a guerra deles era outra. A guerra deles era contra o mosquito da malária. A guerra deles era contra o ataque dos povos indígenas que defendiam o seu território. A guerra deles era contra doenças, a diarreia, a beriberi, a febre amarela e outras doenças tropicais. Muitos não resistiram, muitos morreram. Muitos desapareceram na floresta por não conhecer a floresta amazônica. E eles foram trazidos para cá. A guerra acabou e eles não foram mandados de volta para suas casas. Aqui, o soldado da borracha. Quando chega a Porto Velho ou qualquer outra parte da Amazônia, eles percebiam vítimas de uma propaganda enganosa. Não era a guerra que eles queriam. E era uma propaganda enganosa. Tá? Essa ideologia de guerra onde era necessário salvar a pátria do perigo, da ameaça. Eles não estavam lutando. Aí, dá um corte aí nessa. Aí, nós estamos aqui diante desse soldado que ele pensava que ele ia guerrear, mas a guerra dele era extrair o ouro branco. Não era entrar nos aviões, não era entrar nos tanques de guerra, mas sim cortar a seringueira. O revólver era a seringueira. Essa imagem, ela retrata bem essa questão do soldado da borracha, que pensava que estaria indo para o fronte, mas o fronte dele era aqui. Olha na tela para vocês. Então, ele chegava em Porto Velho, essa ideologia de guerra, eles eram conduzidos aos seringais com precárias condições de trabalho, isolados, cheios de doenças, devendo. Tinham que aprender a cortar seringa, que eles não era natural, ele não era da natureza dele. Tinham que aprender a cortar seringa, colher o lácteo, defumar e fazer as pelas de borracha. Não era a natureza deles. Migraram para a Amazônia em torno de 56 mil pessoas. Há estudos que dizem que chegam mais de 100 mil, incluindo os dependentes de trabalhadores, a maioria proveniente do Ceará, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. Aqui em Porto Velho, eles receberam um apelido. Eram chamados de arigóis. Inclusive, tem um bairro aqui chamado Arigolândia, esse nordestino. Nós temos aí, vieram para a região um grupo de migrantes.
Os primeiros eram retirantes da seca e os segundos eram os arigóis. Foram recrutados, submetidos ao rigoroso exame médico, tinham que ser solteiros entre 18 e 25 anos. Então, esse soldado da borracha que vinha para cá, que vinham para os seringais, para a extração da borracha, ele precisava ser um rapaz novo, por quê? Porque ele era cheio de vida. Ele precisava ser solteiro. Então eles vinham, ai meu Deus, eu vou para o sonho, eu vou ser soldado. Mas eles eram largados nos seringais. Foram largados nos seringais e até hoje eles brigam, os seus descendentes brigam por uma indenização, pela sua aposentadoria, porque eles foram largados. Enquanto o Brasil comemora os pracinhas que foram para o fronte, os soldados da borracha foram esquecidos. A sua morte não é computada como herói de guerra. E eles vieram para essa missão. Vieram para alimentar o fronte. Vieram para alimentar os aliados com a borracha. Esse soldado da borracha. Na tela aí para vocês. Segundo a estimativa, a Associação de Soldados da Borracha em Porto Velho, morreram cerca de 27 mil soldados da borracha. Só nós vermos que no fronte não morreram 500 soldados lá na Itália, mas a estimativa aqui da Associação de Seringueiro diz que aqui morreram mais de 27 mil soldados. Nós estamos aí, ó, colônia da Arigolândia. Lembra que eu falei que está sendo estudos recentes vendo que, análogo a campo de concentração, eram trazidos esses nordestinos? Eles se deparavam com doenças da região. Eram chamados de arigóis. Nós tínhamos o Banco da Borracha aqui também, para financiar essa extração. Olha aí, ó, alguns soldados da borracha aí, sobreviventes. Termina a guerra. Os soldados da borracha foram esquecidos e abandonados pelo governo. Não conseguiram voltar ao seu estado de origem, ficando perdidos na selva amazônica. Ficaram perdidos na selva amazônica. Não conseguiram voltar para a sua terra natal. Enquanto os soldados que foram para o fronte foram trazidos de volta para os seus lares, fora os que morreram e ficaram por lá, esses daqui foram abandonados nos seringais da Amazônia. Foram esquecidos. Não foram considerados como heróis. Não foram enterrados com honras militares. O único monumento que existe deles aqui, na praça que fica na 7 de setembro, a Praça da FEB, está tomado pelos camelôs, pelas barraquinhas de comida que se apossou daquela praça. E com isso eles foram esquecidos da história. Consequências para Rondônia. Nós temos aí algumas consequências com a extração da borracha, que foi a penetração dos rios da Amazônia, a conquista do Acre, o Tratado de Petrópolis, tudo isso aí no primeiro ciclo da borracha. As linhas telegráficas, as cidades de Ariquemes, de Paraná, Costa Marques, que são fruto desses seringais, dessa exploração. Nós temos aí desmembramento do estado do Mato Grosso e Amazonas, no caso, com a criação do território federal do Guaporé, que pegou terras do Amazonas e do Mato Grosso. Trabalho extrativista, colônias agrícolas, como o Iata e a colônia do Candeias, o enfraquecimento da borracha, decaída dos seringais e a invasão dos seringais bolivianos, que houveram muitos conflitos. Vários tipos de seringais aqui, ó. Nós vamos deparar com o Rio Novo, que é o
seu Severino Rodrigues, a família do Severino Rodrigues, o Seringal de São João, que é do Pascoal, Ouro Preto, Manuel Eugênio, Melquia de Santo, no Araras, Rivoredo, em Costa Marques, Raridade, Manuzaque e o Seringal dos Casaras, aí todos no Vale do Guaporé, são seringais que tiveram sua importância histórica. Então, meus queridos alunos, hoje, na aula de hoje, nós vimos isso. O primeiro e o segundo ciclo da borracha. Fatos importantíssimos para entendermos a formação do estado de Rondônia. Até a próxima aula, para nós fazermos a revisão e atividade.